Olá, sejam todos bem-vindos. Para você que está chegando agora, já vai clicando no coração e curtindo esse vídeo para não esquecer. E sejam bem-vindos hoje ao 8º dia do desafio 21 dias, onde durante 21 dias nós estaremos aprendendo algo novo todos os dias. Sejam bem-vindos. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre quais as diferenças entre os leites A1 e o leite A2, tá? Eu não sei se vocês acompanharam, mas eu coloquei uma enquete no meu story falando sobre isso. Olá, sejam bem-vindos, de onde vocês são? Apresentem-se, o que vocês fazem? Sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre as diferenças entre os leites A1 e A2. Sejam bem-vindos. Pessoal, então a gente vai falar sobre essas diferenças. E antes da gente começar, né, antes de eu falar sobre as diferenças entre os leites A1 e A2, eu vou publicar esse vídeo, essa live, aí eu peço para você que assistiu, para que você curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você conhece para ajudar a gente a divulgar essa página, tá bom? Então vamos lá, quais as diferenças entre os leites A1 e A2? Bom, gente, para a gente falar sobre as diferenças entre os leites A1 e A2, primeira coisa, a gente precisa falar um pouco sobre o leite. Né? Então, a gente sabe que o leite é um dos alimentos mais importantes que existe, devido à sua valiosa composição em minerais, vitaminas, proteínas, gorduras, açúcares. É um alimento completo, né? E principalmente em proteína. A proteína é uma das substâncias mais importantes do leite, porque a elevada quantidade de proteína acaba fazendo com que aumente o rendimento industrial da bebida, né? Mas, gente, a proteína, ela não existe apenas de uma forma no leite, tá? Existe a caseína, que é a proteína principal do leite, mas também existe as soroproteínas, tá bom? A caseína, pessoal, é uma proteína tida como principal devido às suas propriedades. Ela é insolúvel no pH 4,7 e ela é muito utilizada para a fabricação de queijos, tá ok? E a caseína, pessoal, ela tem uma estrutura bastante particular, tá? Ela é organizada na forma de micelas, tá? O que são essas micelas? São agrupamentos de várias moléculas de caseína. Então, existe a alfa-caseína, a beta-caseína, a kappa-caseína, tá bom, pessoal? Na maioria dos mamíferos, tá? Existem esses 3 tipos, né, de caseína. No Brasil, o leite mais consumido é o leite de vaca, tá? No Brasil e na maioria dos países, né, exceto alguns países em que há consumo grande de leite de cabra, de camela, né? Mas no Brasil e na maioria dos países, o leite mais consumido é o leite de vaca. Bom, o leite de vaca, ele possui, pessoal, 2 tipos de beta-caseína, tá? E vai depender da genética do animal, tá bom? Existe a beta-caseína que a gente chama de A1 e a beta-caseína do tipo A2 no leite de vaca, tá? E também, dependendo da genética, pode ser que exista somente a beta-caseína A2. Bom, o que vai diferenciar essa beta-caseína A1 dessa beta-caseína A2? Bom, primeiro, para a gente entender isso, a gente precisa lembrar o que são proteínas, tá? Então, vamos lembrar das aulas de bioquímica agora. Quem aí é bom de bioquímica, me ajudem aí.
Bioquímica são macromoléculas formadas por vários aminoácidos ligados entre si por ligação peptídica, tá bom? Isso é a definição de proteína. Bom, acontece que a caseína, a beta-caseína, ela é uma estrutura de proteína com 209 aminoácidos ligados entre si, fazendo essas ligações peptídicas. É uma molécula grande, 209 aminoácidos ligados, fazendo essas ligações peptídicas, tá bom? Mas o que vai variar entre a beta-caseína A1 da beta-caseína A2, pessoal? Gente, por incrível que pareça, apenas um resíduo de aminoácido diferente na posição 67. Por exemplo, a beta-caseína A1, ela apresenta um resíduo de histidina na posição 67 desses 209 aminoácidos. Já a beta-caseína A2, ela apresenta um resíduo de prolina nessa posição 67. Mas, professora, um único aminoácido diferente na proteína difere completamente a beta-caseína A1 da beta-caseína A2? Difere. Olha que incrível isso. Por que difere? Porque quando a gente faz a digestão da beta-caseína A1, o que acontece? A liberação de um peptídeo. Esse peptídeo, o nome dele, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é a beta-casomorfina 7, tá? E o que acontece? Esse peptídeo, ele é um peptídeo do tipo opioide, tá? Opioide significa que ele pode exercer algumas atividades relacionadas à dor, tá? Então, o que acontece? Algumas pessoas apresentam sensibilidade a esse peptídeo, tá? Existem alguns relatos na literatura que indicam que a digestão da beta-caseína A1 gera esse peptídeo, a casomorfina, e algumas pessoas apresentam sensibilidade. Que tipo de sensibilidade? A sensibilidade do tipo e semelhante à intolerância à lactose, tá? Como assim semelhante à intolerância à lactose? A pessoa apresenta sintomas como distúrbios gastrointestinais, tá bom? Então, ela vai apresentar dor abdominal, diarreia, cólica, tá bom? Então, o que acontece? Muitas vezes, devido a esses sintomas, devido à digestão da beta-caseína A1, ocorre a confusão com a intolerância à lactose. O que a gente não pode deixar de confundir aqui, não confundir aqui a diferença entre lactose e caseína. Pelo amor de Deus, eu pego no pé dos meus alunos e eles estão sempre confundindo. Lactose é o açúcar do leite, caseína é a proteína do leite, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Os intolerantes à lactose realmente não pode fazer a ingestão do leite por conta da lactose, o açúcar do leite. O que acontece? Acontece que, muitas vezes, a pessoa que tem intolerância à lactose, ela compra um leite sem lactose e ainda apresenta os sintomas e aí não sabe o que está acontecendo. Então, devido a isso, alguns estudos estão sendo feitos e estão percebendo que, na realidade, o que existe, mesmo no leite sem lactose, é o que? É uma sensibilidade a essa proteína, a beta-caseomorfina A1. Tá ok, pessoal? E essa caseína A1, que gera casomorfina. E essa beta-caseína A1 só está presente no leite de vaca.
A beta-caseína A2 não está presente em leite humano, olha que interessante. Ela não está presente em leite de búfala, nem em leite de cabra, tá ok? Nem em leite de ovelha. Ela só está presente em leite de vaca, tá? E aí, pessoal, existem vários estudos, né? Inclusive, já vi gente falando que a beta-caseína 1 é cancerígena, causa diabetes, enfim, existem alguns estudos que falam sobre isso, mas nada conclusivo, tá bom? Não existe nada conclusivo. A única coisa que realmente foi comprovada, que é conclusivo, é que a digestão da caseína A1 gera o peptídeo opioide casomorfina e que realmente ele, em algumas pessoas, pode gerar sensibilidade, tá? E essa sensibilidade provocar sintomas semelhantes à intolerância à lactose, como distúrbios gastrointestinais, tá ok? Então, olha que interessante, né? A única diferença entre o leite A1, que tem a caseína, beta-caseína A1, e o leite A2, que é aquele leite que tem a beta-caseína A2, é a posição de um aminoácido, diferente aminoácido da posição 67, tá bom? O A1 tem uma histidina e o A2 tem uma prolina. E um único aminoácido diferente ali nessa composição dessa molécula faz toda a diferença, tá? Gera esse peptídeo aí, que é menos digerível, vamos dizer assim, tá bom? O que são peptídeos bioativos, tá? Peptídeos bioativos são fragmentos de proteínas, tá ok? Que apresentam alguma propriedade biológica à saúde, apresentam alguma propriedade fisiológica, algum benefício para a saúde, tá ok? No caso, esse peptídeo, né, opioide, o opioide são substâncias químicas com atividade semelhante, por exemplo, à morfina, tá? Tem atividade tanto no sistema nervoso central como nos órgãos periféricos, tá bom? No trato gastrointestinal, eles podem agir diminuindo a motilidade intestinal, aumentando a absorção de água, inibindo a secreção gástrica e aí estimulando a contração da vesícula biliar. Então, ele é um peptídeo, o opioide, sim, que tem benefícios para a saúde, porém, em algumas pessoas com sensibilidade, pode gerar distúrbios gastrointestinais. Tá ok, pessoal? Então, pessoas sensíveis a esse peptídeo, o que pode fazer? Pode substituir o leite de vaca pelo leite de búfala, tá? Por exemplo, leite de cabra, porque esses leites não possuem, não apresentam a beta-caseína A1. A digestão da beta-caseína A2 não gera esse peptídeo, tá bom? Já foram feitos vários estudos e analisaram que a digestão dessa beta-caseína 2 não gera a casomorfina, tá ok? Então, como que ela é gerada no nosso organismo? Bom, quando a gente faz a ingestão de uma proteína, nosso organismo tem aí enzimas, proteases gastrointestinais, pepsina, tripsina, quimotripsina, que fazem a quebra e acabam liberando esse peptídeo. Tá ok? Então, assim, eu não posso, ninguém pode ingerir leite de vaca? Não, somente pessoas que têm a sensibilidade a esse peptídeo, tá? A essa molécula gerada, a esse peptídeo bioativo gerada quando digerido a beta-caseína A1. Ficou claro, gente? Vocês conseguiram entender? Alguma pergunta? Vão falando aí, eu não quero só eu falar aqui. Tá ok, pessoal? Então, assim, o que a gente está falando aqui é a diferença, então, entre a beta-caseína A1
e a beta-caseína A2. Nós estamos falando sobre diferentes tipos de caseína, diferentes tipos de proteína. O leite, ele é um alimento rico que tem proteína, tem lactose, que é o açúcar, tem gordura, que são os lipídios, tem vitaminas, tem sais minerais, tá ok? Existem aqueles que são intolerantes à lactose, tá? Que significa que quem é intolerante à lactose tem a deficiência ou a baixa atividade da enzima lactase, tá ok? Daí, para essas pessoas, não é aconselhável a ingestão de alimentos que têm lactose, tá? Ah, mas e os derivados? Os derivados do leite, tá, pessoal? Os derivados como iogurte, queijo, mesmo aqueles derivados, tá, pessoal, sem lactose, porque a gente sabe que tanto o iogurte, né, ele tem ali uma baixa quantidade de lactose devido à fermentação, mas ainda tem, né? Mesmo esses alimentos podem e apresentam a beta-caseína 1 se for proveniente da vaca, tá bom, pessoal? Existem alguns estudos que estão tentando verificar se essa fermentação láctica, se essas bactérias lácticas, quando realizam, por exemplo, a produção de iogurte, a produção de queijos, dependendo da fermentação, se eles não acabam degradando esse peptídeo, tá? Existem alguns estudos que falam sobre isso também. Tá bom? Mas hoje eu gostaria de falar aqui, eu gostaria de deixar bem claro aqui, era realmente essa diferença, que foi uma dúvida que surgiu de uma aluna na enquete. Joel está perguntando, no processo UHT, perde-se alguma propriedade ligada à caseína? Não, Joel, a caseína, ela é uma proteína resistente ao calor, tá? Então, ela, assim, de acordo com alguns estudos, ela é resistente a tratamentos térmicos. Ela é bastante sensível à modificação do pH. Então, por exemplo, quando você utiliza uma substância ácida para fazer o queijo, né? Ela precipita, tá? O pH do leite, gente, é em torno de 6,5. Tá? E a caseína, ela tem um ponto isoelétrico de 4,7. Então, o que a gente faz? A gente pega o leite, que tem a caseína, adiciona um coagulante, que pode ser uma enzima, uma substância ácida, e aí vai diminuir esse pH. Quando atinge esse pH, que é o 4,7, a caseína fica insolúvel, ela precipita, e aí forma as micelas, e aí ela é utilizada, ela coagula para fazer o queijo, tá? Mas, então ela é bastante sensível à variação de pH, mas ela é bastante resistente em relação ao calor. Tá bom, Joel? Entendeu? Ficou claro? Então, gente, essas são as principais diferenças entre leite A1 e A2. Então, agora vocês podem já dizer que sabem quais são as diferenças entre leite A1 e A2. Um único aminoácido na posição 67, tá? Ele muda tudo, tá? Porque quando digerido vai gerar um peptídeo, porque os peptídeos, eu fiz uma live sobre peptídeo, quem não assistiu, dá uma assistida, em que eu falo que os peptídeos, as suas propriedades biológicas estão totalmente relacionadas à composição, à sequência, o tipo de aminoácido que eles constituem, ao tamanho da molécula. Existem vários fatores que interferem na propriedade biológica do peptídeo. E um simples aminoácido diferente numa molécula pode gerar uma outra, e aí sim, com certeza, isso gerar uma propriedade diferente, tá bom? Então é isso, leite A1 e A2, qual que é a diferença? A1 tem a caseína A1, né? Ela tem a caseína A1 e A2, tá? E quando digerido pode gerar
esse peptídeo e pode gerar aí desconforto, sensibilidade em algumas pessoas. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Senão eu já vou encerrar por hoje. Se ninguém tem nenhuma dúvida, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço. Amanhã, no mesmo horário, estamos de volta. E parabéns por estarem aqui querendo aprender algo novo todos os dias. Tá ok? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.